São 10h08. Vamos falar bastante sobre preparativos para as eleições deste ano aqui no estado de São Paulo. Conosco na linha está o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Desembargador, bom dia. Obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, é um prazer estar com ambos aqui, Sheila e Ivan. Estou à disposição para as informações que se fizerem necessárias e que estiverem disponíveis. O senhor assumiu mais recentemente, né? Obrigada. O senhor assumiu mais recentemente o Tribunal Regional Eleitoral. Como é que estão os preparativos para as eleições municipais deste ano aqui? Vai ser possível cumprir todos os protocolos de segurança, conseguir votar com segurança aqui em São Paulo? É importante que a população tenha conhecimento de que foram desenvolvidos protocolos para garantir a segurança de todos os eleitores, de todos os colaboradores, mesários, né, que trabalham nas eleições o dia inteiro e também para os eleitores. Em todos os locais de votação, nós teremos equipes de pessoas que compõem nosso apoio logístico, orientando os eleitores e recebendo eventuais demandas a respeito de orientação e de cumprimento desses protocolos. Esses protocolos, eles são necessários e devem ser observados por todos que comparecerem para votar. Haverá separação dos eleitores nas filas, com marcação no solo, haverá prioridade absoluta para aqueles que são já do grupo de risco, principalmente idade e doenças pré-existentes, nas 3 primeiras horas do dia, das 7 às 10. Dentro da sala de votação não haverá contato físico entre o eleitor e os mesários, ele irá apresentar a uma distância de mais ou menos 1 metro o seu documento com foto, ele deverá estar com máscara, não se admitirá votação sem máscara, e se o mesário tiver alguma dúvida e quiser fazer algum reconhecimento, ele irá pedir para que o eleitor abaixe rapidamente sua máscara para conferir a fotografia. O único contato físico na mesa será a assinatura do caderno de votação. E para isso nós aconselhamos o eleitor a levar a sua caneta. Mas se ele não levar a sua caneta, nós teremos em todas as sessões álcool em gel, álcool líquido, o álcool em gel para desinfecção das mãos, o álcool líquido para desinfecção de objetos, por exemplo, uma caneta, e ele poderá utilizar uma caneta de outra pessoa, se ele não tiver levado a dele, para assinar o caderno de votação. Ele não é necessário que ele receba ali o comprovante de votação, a não ser que ele necessite e peça para o mesário. Ele irá em seguida votar e ele vai desinfetar a mão antes e depois da votação. Não será permitido que entre acompanhado para a votação, a não ser que se trate de uma pessoa que tenha alguma necessidade especial. Ou seja, os protocolos de segurança foram pensados para permitir a votação de todos. E aqui eu quero salientar o seguinte: mesmo aqueles que estão em grupo de risco não estão dispensados de votar, mas se uma pessoa que estiver nesse grupo e por um motivo específico não puder votar ou não quiser votar, terá a possibilidade de nos 60 dias seguintes, né, encaminhar por um aplicativo conhecido como e-título, denominado e-título, a sua justificativa. Ele poderá também fazer isso pelo site do tribunal. E aí ele fará um relato do motivo pelo qual ele não votou, e se tiver algum documento, apresentará um documento digitalizado, e isso será submetido ao juiz eleitoral, que, lógico, nessa época que vivemos, terá uma atenção especial para essa justificativa, mas aquele que não votar deverá justificar o fato de não ter votado. Então, o que nós pensamos, está havendo uma ação do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a participação do médico Dr. Calil nesse sentido, ou seja, os protocolos de segurança protegem o eleitor, e o voto do eleitor protege a saúde da nossa democracia. Então, não deixe de votar. Desembargador, só repassando aqui, porque há dúvidas dos nossos ouvintes, né? Então, primeiro, só lembrar aqui, pessoal, se possível, leve a sua própria caneta, né, para assinar ali ao final, mas se não for possível,
haverá álcool em gel ali para você fazer a higienização correta antes e depois, né? Isso é importante. Mas, se possível, leve a sua própria caneta. Desembargador, há perguntas aqui a respeito desse horário para priorizar grupo de risco ou idosos, né? Essas 3 primeiras horas da votação. E aí teve gente perguntando, mas os idosos só podem ir neste horário? Não, não é isso, né, desembargador? Não. Veja bem, não é um horário exclusivo para idosos e pessoas em grupo de risco. É um horário em que nós priorizaremos. Então, havendo algum idoso ou alguém do grupo de risco, terá preferência absoluta, mas outras pessoas poderão comparecer. E o idoso ou aquele que estiver em grupo de risco e não puder ir pela manhã, pode ir durante todo o dia. Não são horários exclusivos, haverá preferência só. Desembargador Ivan Brandão falando aqui, muitas vezes a gente ouve assim, poxa, mas a Justiça Eleitoral poderia, né, ter liberado o grupo de risco para não votar e tarará, o senhor estava falando aí que vai ter que justificar, mas é importante dizer que o Congresso é que determinou, né, essas mudanças quando adiou as eleições, né? Então a Justiça Eleitoral acaba que precisa se adequar ao que foi decidido ali pelo Legislativo e tomar as decisões dentro daquele escopo, né? Sobre isso, eu queria falar um pouco sobre aglomerações em eventos, né? O Congresso decidiu que, caberia ali aos municípios, né, aos legislativos municipais, decidir se pode fazer comício, se não pode fazer comício, se pode aglomerar, se não pode aglomerar. Como é que a Justiça Eleitoral avalia essa hipótese? Ela precisa ser provocada? Alguém precisa denunciar? Ela pode determinar de alguma forma a proibição, ou ela é mais no âmbito de orientar mesmo, olha, não provoquem aglomerações? Porque a gente já tem visto e recebido muita mensagem aqui de ouvintes citando, né, essas campanhas eleitorais que aglomeram sem máscara, enfim. Não sei como é que a Justiça Eleitoral atua nesse sentido. A máscara, hoje, ela é essencial, né, durante a propaganda e no dia da votação. Não se abre mão da máscara. Na propaganda eleitoral, a Emenda Constitucional 107, que adiou as eleições e fez as adaptações necessárias por conta da pandemia, ela é clara em dizer: a autoridade administrativa, a Justiça Eleitoral não podem proibir os atos de campanha. É algo absolutamente excepcional e teria que ser a partir de um laudo técnico que não pode ser nem municipal. Ele tem que ser estadual ou federal. Não se parte do princípio aqui de que no âmbito municipal não haveria uma correta posição da autoridade administrativa, mas a percepção das pessoas sobre a gravidade da pandemia em determinado momento, ela é plural. Então, tomou-se o cuidado, e existe uma norma específica na emenda constitucional dizendo, olha, a autoridade administrativa e a Justiça Eleitoral não interferem. Então, a responsabilidade é do eleitor, do candidato e do partido. Ou seja, as pessoas têm que ter muita responsabilidade, né, nesses momentos e dar preferência. Hoje nós estamos aqui reunidos por videoconferência e eu creio que boa parte da campanha eleitoral pode ser desenvolvida dessa forma e será mais segura, mas se houver qualquer manifestação em que importe reunião de pessoas, é preciso que sejam observados os protocolos de segurança. Bom, desembargador, logo no comecinho, né, quando o TSE começou ali a discutir as mudanças, né, como é que a gente vai fazer para fazer essas eleições, né, somos a 4ª maior democracia do mundo, é um processo muito complexo, né, você organizar uma eleição, aquele grupo de trabalho montado pelo TSE identificou alguns problemas ali que poderiam acontecer, né, atraso de entrega nas urnas ou da manutenção, tudo isso foi meio que sanado ao longo do tempo, mas ainda assim teve uma licitação lá, parece que não saiu das urnas e o TSE não conseguiu ampliar, né, ou no caso diminuir, por exemplo, o número de eleitores por sessão eleitoral, né? Aqui em São Paulo haverá esse problema, quer dizer, o fato dessas urnas não terem sido adquiridas ou entregues pode causar um aumento do número de eleitores por sessão e isso é uma preocupação do TRE? Vejam bem, realmente houve esse problema com a licitação, mas foi absolutamente minimizado porque a gestão do TSE, nesse aspecto, comandada pelo ministro Barroso, foi brilhante. Houve um remanejamento nacional de urnas e nós temos urnas suficientes para fazer a eleição com segurança.
Em poucos lugares houve agregação de sessões, mas nós temos que lembrar que de 2018 para cá, nós temos 2 eleições a menos. Nós temos só eleição para prefeito e para vereador. E mais, antes a justificativa de quem não está no domicílio eleitoral era feita na sessão, né, no local de votação, na sessão eleitoral. Nós não teremos mais essas mesas. Quem quiser pode ir a uma sessão eleitoral e fazer a justificativa no local, na sessão de votação. Não teremos mais mesas de justificação. E teremos inúmeras pessoas devidamente identificadas que estarão orientando os eleitores e desfazendo qualquer aglomeração nos locais de votação. Mas temos uma novidade na seara eleitoral. Está sendo praticamente terminado agora e vai estar disponibilizado no dia da eleição um aplicativo que vai permitir, né, vai ser baixado no celular, e por georreferenciamento vai permitir a justificativa no dia da eleição, né, pelo celular, porque o celular vai determinar o local onde ele está, ou seja, fora do domicílio eleitoral, e ele poderá justificar pelo celular, e nós estaremos tirando, né, também dos locais de votação um razoável número de eleições, ou seja, no todo, foram tomadas providências para que não haja esse problema de aglomerações e que isso possa resultar em algum tipo de prejuízo para o eleitor ou para a saúde do eleitor. Tanto que o procedimento de votação é praticamente o mesmo, só tomando cuidado com o distanciamento, o uso de máscaras, a desinfecção das mãos, a identificação à distância, ou seja, parece-me que o TSE, junto com um grupo de especialistas, né, médicos sanitaristas, epidemiologistas, ou seja, uma série de especialistas, conseguiu desenvolver protocolos extremamente seguros. E sem a biometria deve ser até um processo mais rápido, né, desembargador, não? Não, a biometria, ela é um processo que confere muito mais segurança na identificação do eleitor. Seria um passo a mais de legitimidade do sistema. Mas eu, por exemplo, né, quando ingresso no meu prédio, eu tenho dificuldade de fazer a leitura da minha digital, como muitas pessoas. Então, a biometria, além de ser um elemento de possível contágio, né, também poderia ser um elemento de um pouco de menor celeridade, digamos assim, na votação. Então, o procedimento adotado de apresentar o documento talvez seja o mais rápido. Desembargador, o senhor já respondeu muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, nessa última resposta aqui, informando sobre a justificativa pelo aplicativo. Tinha muita gente perguntando se precisaria se deslocar até uma escola. Então pronto, gente, está respondido aqui, porque tem um monte de gente pedindo para perguntar isso. Agora, até de olho nesse volume de mensagens aqui dos nossos ouvintes falando sobre tentativa ou como justificar a ausência, o índice de abstenções nas últimas eleições tem ali girado em torno de 20%. O senhor teme, por causa da pandemia, que esse nível de abstenções suba muito mais, e que recado o senhor tem a dar para o eleitor nesse sentido, para aquele eleitor que está com receio de votar? Veja bem, nós já tínhamos assim, a preocupação com os nossos mesários, não é verdade? Os convocados e os voluntários. A ação do TSE, que contou com a colaboração assim, importante do médico Drauzio Varela, a meu ver, convenceu, né, a sociedade da segurança dos protocolos de segurança sanitária, tanto que nós tivemos, né, uma afluência muito significativa de mesários voluntários. Não estamos tendo problema nesse sentido. E agora a ação do TSE, com algumas inserções que aparecerão nos meios de comunicação, buscam agora chamar o eleitor, ou seja, não deixe de votar. Os protocolos de segurança, desde que haja responsabilidade de todos, serão suficientes para proteger o eleitor. E mais, nos locais de votação, nós teremos essas pessoas identificadas, que eu disse, para orientar os eleitores, e se alguém verificar se em algum local de votação ou em alguma sessão eleitoral não estiverem sendo observados os protocolos de segurança, essas pessoas serão a comunicação com o juiz eleitoral.
que será imediatamente avisado e tomará providências para normalizar a situação naquele local. É bom lembrar que ele é autoridade ali, né, na sessão, né, o chefe dos mesários, né, desembargador, então ele Sim. pode até solicitar a presença policial, porque, não sei, a gente Exatamente. conversando aqui fora do ar, falando assim, o que vai ter de gente chegando sem máscara, a gente sabe que algumas sessões vão ter máscaras extras, mas não é obrigatório, ou seja, né, a Justiça Eleitoral ela não vai disponibilizar máscara para quem não tem esquecer. Pois é, não tem para todo mundo. Então, se chegar sem máscara, não entra, tá, gente? Não é nem na sessão eleitoral, não entra no local de votação. Você não entra na escola, você não entra no colégio. É isso, né, desembargador? Exatamente. O cuidado será para que o eleitor preserve a sua saúde, dos demais eleitores e dos nossos colaboradores que estarão nas mesas de votação, sem dúvida. Muito bem. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, muito obrigada pela entrevista aqui e pelas informações e esclarecimentos para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer e um dever estar aqui informando o eleitor. Estamos sempre à disposição. Um bom dia.